tarde de quinta, nosso primeiro dia de festival. A gente já teve aqui alguns painéis muito interessantes e ainda tem bastante coisa para acontecer nesses próximos dias. Eu sou Mariana Nobre, sou uma das curadoras aqui do festival e eu trabalho, além de fazendo curadoria, que seriam a programação, né, cultural e ideias, a conjunção de ideias, né, que fomentam os projetos e que formatam os projetos de cultura. Eu, antes disso, sou uma pesquisadora de futuros e tem um selo chamado Ateliê do Futuro, inclusive ateliê com R no final. Por quê? Porque eu acredito muito intrinsecamente na potência da história, na filosofia da história, na hora da gente construir futuros. Então, num festival como esse, que a gente está fazendo uma série de provocações para que a nossa inovação não seja descolada da realidade e da sociedade, seria muito fundamental, né? E claro que a gente tinha que chamar aqui historiadores e, enfim, protagonistas também de muitas outras histórias e muitas outras vanguardas. A gente aqui está falando sobre Santos, é um painel sobre a história de Santos, mas eu tenho certeza que isso pode se conectar com muitos de vocês que estão em outros territórios, em outras cidades, e que também precisam, né, folhear um pouquinho para trás as páginas, né, do passado e entender a inteligência que está contida nele. Só assim a gente vai fazer um futuro realmente mais humano e muito mais cheio de alicerces, né? O passado tem alicerces importantes para a gente. Hoje aqui a gente vai ter a honra de conversar com 3 historiadores muito importantes na cena local, e não só historiadores, mas que também têm seus trabalhos, e eles vão se apresentar melhor. Mas a gente tem o professor e também secretário de Cultura, o professor Reinaldo Martins, o poeta, e também tem, né, uma série de trabalhos muito legais na literatura para apresentar para a gente, que é o Flávio Moreira. E a gente tem a Ana Calaça, que também é uma artista plástica, mas com uma série de trabalhos e especialização, né, na pesquisa dela em história e na relação com a cidade. Então, eu vou pedir para que todo mundo aqui se apresente melhor e que já dê um pouquinho desse gostinho de como vocês enxergam a história de Santos, né, e a vanguarda que está contida nela. Você pode começar, Ana, acho que você tem... a gente pode fazer em ordem a Ana, o Flávio e depois o Reinaldo. Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Agradecer aí o convite, né? É sempre extremamente prazeroso quando a gente pode falar um pouco dessa questão da história da cidade, ainda mais para quem, né, pesquisou nessa área. Então, bom, meu nome é Ana Calaça Elbanati, como você falou, eu sou artista plástica, sou nascida em Santos e tive a oportunidade, ainda quando, né, jovem, era artista plástica, de participar, inclusive, da Bienal de Santos, de ser selecionada, o que na época foi uma experiência muito bacana. Santos já teve uma Bienal de arte bastante disputada, né, e muito bem vista no cenário nacional como uma Bienal que trazia aí, né, nomes importantes para o cenário artístico nacional. Mas depois, né, a vida segue, eu me tornei professora de arte, e trabalhei depois com mestrado e depois doutorado, muito em cima de questões de história da cidade. E aí, no momento que vocês, né, conversaram comigo, me convidaram para conversar um pouco da cidade, da sua história, eu fiquei pensando, né, por onde caminhar. E aí, uma coisa que para mim é bem interessante da história de Santos é quando a gente lembra que Santos não era a principal vila, né? Historicamente, a gente pensar que a vila era São Vicente. São Vicente era o local que se esperava que fosse o ponto a partir do qual todo um desenvolvimento econômico aconteceria. Mas Santos, que nasce aí de uma investida do Brás Cubas, né, ela tinha uma natureza, uma paisagem que favoreceu muito na época uma implantação de uma ideia de ocupação urbana que se adaptou muito bem a questões que eram portuguesas, né, que é essa ideia de um canal
onde as embarcações ficavam protegidas e que permitiam, então, que esse comércio acontecesse de forma muito segura. Então, a gente pensar que muito do crescimento de Santos, que no século XVIII já é mais importante do que São Vicente, se dá por uma relação criativa com a paisagem também, de saber aproveitar a sua paisagem. E aí a gente pode pensar um pouco o que é essa relação criativa, né, de pensar uma praxis urbana, de uma cidade que vai se configurando a partir de um fazer, de um viver, né? É que a criatividade quer dizer que você é capaz de olhar para a realidade, mas pensar para além daquilo que você vê de imediato. E pensar outras realidades que você quer que se tornem realidade a partir daquilo que você vivencia no hoje. E aí, a partir desse questionamento, pensando um pouco sobre isso, eu fiz um recorte de um artigo que eu publiquei sobre os jardins da Orla. E eu publiquei na época com outro professor que trabalhava comigo, o professor Luiz Nunes. Nós trabalhamos a partir da hemeroteca, por sinal, a hemeroteca de Santos tinha um trabalho maravilhoso de história da cidade, onde havia um resgate, né, de jornais que remontavam, inclusive, ao século XIX. Foi um prazer imenso, né, poder estar na hemeroteca e consultar esse material. E uma coisa que fica muito legal para a gente discutir no momento que a gente quer falar de uma cidade que historicamente, né, soube criar situações interessantes e usar de um potencial criativo, é que a cidade não nasce aqui na Orla ou na Barra, né, como a gente costuma falar. A cidade nasce dentro do canal, né, a cidade nasce como porto, e ela só vai se expandir para essa região da Orla, né, muito depois de que a vila, na verdade era uma vila, não era exatamente uma cidade, mas muito depois do tempo em que ela já existe, né? Todo o começo da gestação da cidade é dentro de um limite do porto, né, que ia do Valongo até o que a gente chama de Trem-Bélico, ali a área mais militar da cidade. Quando ela começa a crescer no século XIX, vai ocupar essa orla foi motivo de imensas disputas. Antes mesmo dela estar configurada como uma área ocupada, em que a gente ainda tinha era vegetação natural, né, uma coisa muito precária, muitos tentaram conseguir pessoas privadas, né, comerciantes, queriam essa área para questões pessoais, para construir casas, construir empreendimentos, etc. E a imprensa, na época, foi importantíssima para movimentar coletivamente camadas da sociedade que disseram que não. Olha, essa área, ela não é uma área que tem que pertencer a uma pessoa, né? É uma área que é da cidade. E isso foi uma coisa que movimentou também o poder público. Então, é super interessante a gente perceber como o papel da imprensa muitas vezes é fundamental para que ideias criativas sobre a cidade possam se difundir, para que as pessoas entrem em contato com essas ideias, possam pensar nessas possibilidades, quer dizer, ó, que cidade isso pode trazer para nós. A imprensa, nesse momento, foi definitiva, há inúmeros artigos, né, de jornal falando sobre, né, opinando pessoas, e o poder público, então, encampa essa ideia desde os anos 20, né, do século 20, desde 1920, 21, já existe uma iniciativa aí do poder público em Santos de tornar essa área pública, né, e não permitir. Mas parece fácil, né? Parece que assim, o poder público assume a ideia e então está resolvido. Gente, isso não foi resolvido, né, até os anos 50. Imaginem que dos anos 20 até quase os anos 50, a cidade vai se repensando. Muito em meio a essas disputas, uma cidade que cresce, que se moderniza. Nesse meio tempo entra a Avenida Anchieta, entra uma ideia de praia como balneário que traz benefícios à saúde. Então a gente pensar também como as mentalidades mudam e como essas mudanças de mentalidade também trazem desafios que a cidade vai ter que enfrentar e tem que buscar respostas criativas para isso. E aí, particularmente, o José Menino, e essas imagens que entraram, né, são referentes a esse, principalmente esse trecho da praia do José Menino, é uma área de disputas muito intensas, né, até os anos 50. Então, aqui ela, né, nos anos 30 e 40, né, e depois
isso que a gente está vendo não se parece com o Jardim de Santos que a gente tem hoje. Né? Mas foi olhando para isso que as pessoas conseguiram pensar no jardim como espaço público. Olha, aqui também já está mais próximo, né, do que é o jardim hoje, é dos anos 40, essa imagem, mas ainda assim, não é. E esse pensar criativo é isso, é conseguir olhar para essa área, né, e pensar assim, não, mas que cidade é essa, né? E a disputa seguiu, porque havia hotéis, né, que ocupavam essa área de trecho da praia, havia uma série de tentativas de fazer empreendimentos nessas áreas, né, empreendimentos, condomínios, tem um projeto que previa 15 condomínios dentro de uma área, que faria com que o jardim se tornasse, né, algo impensável. E aí eu mandei uma imagem, que é um trecho que eu acho ultra interessante, que foi publicado aí nos anos 70, olha, mesmo depois de decidido, que era uma área pública, que isso era jardim, que era para coletividade, que as pessoas, né, deviam encampar essa área como uma área de lazer, né, uma área contemplativa. Nos anos 70, não, precisava caber mais carros na cidade, começou a se discutir, tira jardim e faz o que com isso? Põe pista para automóvel. Né? E aí eu peguei um trechinho do jornal, né, que eu mandei, não sei se a gente consegue mostrar a imagem, que eu mandei aí do jornal, foi publicado na Tribuna em 76, esse é o jardim como ele está hoje, né? E aí eu mandei uma imagem que é um texto, se não puder, eu leio um trechinho aqui, diz assim: como não é pecado, mesmo porque não ganho nada do povo para dizer besteiras, também vou fazer a minha sugestão. Quer dizer, quem está escrevendo é o Max de Sante, ele escreve para a Tribuna, e por que ele está fazendo a sugestão dele? Né? Porque a sugestão que estava no poder público era tira jardim e aumenta a Avenida da Praia. E ele diz assim: rebentar as avenidas da praia e construir jardins em seu lugar. Os carros que descerem a serra, que se danem, pois as cidades e praias foram feitas para as pessoas e não para os veículos. Toda cidade tem seu limite para ceder ao progresso. Mesmo que os jardins fossem totalmente destruídos e transformados em pistas e estacionamento, num futuro bem próximo, o espaço ainda seria insuficiente para acomodar todos os automóveis que demandarão as praias. Tá? Então, ele escreve isso nos anos 70 e a gente sabe que é verdade. Quer dizer, o que ele diz aqui, ainda que se tivesse tirado o jardim para colocar estacionamento de carro, abrir avenida, né, não teria sido suficiente. Hoje a gente discutindo de novo, quer dizer, onde é que a gente vai colocar os carros, né, de quem vem para a praia. E a gente acompanhou nesse tempo de pandemia, né, nos feriados, nos finais de semana de sol, né, como é que ficaram aí as nossas praias. E aí, para encerrar um pouco a minha fala, né, dizer que nos anos 80 a gente voltou a discutir, inclusive a cobertura dos canais foram discutidas, né, precisa caber carro na cidade, dizer, cobre os canais. Então, o que a gente percebe? Né? Uma cidade que se pensa criativamente, ela precisa ir além da ideia imediata que responde ao problema. Né? Então, preciso de avenida maior? Cobre o canal. Né? Preciso de mais espaço para carro? Tira o jardim. Quer dizer, a cidade. E quem é que faz pressão para que se busque uma alternativa mais criativa? Né? É a coletividade. E aí o poder público, né, acata ou não, responde com outras questões. Hoje, né, a gente está vivendo questões importantes por conta da pandemia, e eu deixo esse desafio para a gente pensar. Muito se falou da questão das escolas, eu sou educadora, hoje trabalho, né, com adolescentes e adultos, no trabalho com crianças, mas tenho crianças, né, então acompanhei um pouco essa discussão. E teve um momento que se falou muito assim, olha, as escolas têm que voltar porque as crianças estão entrando em depressão, as crianças não têm onde brincar, elas não veem outras crianças, o emocional. E uma coisa que me incomodou muito é que eu achei que abrir as escolas é essa resposta imediata, parecida com você tira o jardim e aumenta o tamanho da avenida, tira o canal e faz do canal pista para carro.
E eu fiquei me perguntando por que é que a gente em nenhum momento discutiu o tamanho do jardim e o tamanho dos parques que acompanham esse jardim, que não são dentro do jardim, que são, na verdade, na praia, que são diminutos. Eu tenho 2 balanços e filas de crianças que ficam esperando para entrar nesses balanços. Por que que a gente não discutiu criar áreas provisórias, né, onde as crianças pudessem se ver, pudessem brincar juntas, talvez no próprio jardim ou nas praias, e isso resolveria muito desse emocional. Quer dizer, eu vi pouca discussão criativa. Eu vejo pouco a gente falar num jardim sensorial, eu vejo muito se falar assim, não pode mexer no jardim, não pode andar em cima da grama, não pode... existem hoje jardins sensoriais onde você pode fazer tudo isso, você não só pode como deve, né? Entrar pelo meio do jardim, provar, né, jardins que têm árvores frutíferas, jardins que têm hortas, né, onde você pode buscar mudas que você leva para sua casa. Eu estou vendo pouco uma cidade que já discutiu de forma muito criativa certas áreas, como o jardim, discutirem que esse jardim não precisa ficar imobilizado. Né? Ele é um jardim histórico, ele tem que ser preservado, é um patrimônio, mas ainda mais num momento como esse de pandemia, a gente precisa buscar saídas criativas que contribuam, né, com uma cidade plural, com uma cidade que não se venda às demandas imediatistas, como o texto que a gente ouviu aqui, né? Mas que atenda a essas mudanças, que preserve mais o patrimônio, né, que se pense menos em modernidades, que eu acho que é uma coisa que para mim hoje, né, eu não sei se a gente, qualidade de vida anda tão em paralelo assim com, né, certas modernizações, né, que a gente está vendo serem preocupação, como a questão da Ponta da Praia, por exemplo. Eu tenho muitas dúvidas com relação à derrubada do edifício do antigo mercado, que aconteceu aí em meio, né, a esse processo já de isolamento social. Eu fico me questionando se era preciso realmente, né, você demolir uma arquitetura modernista que tinha um aspecto histórico, que poderia ter sido aproveitada para criar espaços de sociabilidade, outros, espaços mais criativos, espaços que as pessoas, neste momento, que nós queremos áreas, né, abertas, onde a gente pode ficar a 1,5 metro, 1 metro de distância, mas ver o outro, né? Eu acho que a cidade está num momento assim que ela precisa tomar algumas decisões importantes com relação a essa questão criativa. E acho que o jardim explicita bastante para nós essas questões. E aí passo a palavra. Maravilhoso. Até antes de passar a palavra, eu queria fazer aqui uns comentários muito legais. Eu acho que você tem uma aspa tua que eu né, vou roubar, é a questão mesmo de a gente entregar, quando está pensando sobre o novo, as respostas imediatas ao problema. Isso é um ponto muito crucial da nossa conversa, e inclusive um ponto muito importante da gente querer olhar para o passado para entender a inteligência desse passado, né? A gente, inclusive, nessas pesquisas sobre futuro, embora assim, a gente tenha até conversado um pouquinho antes, falando assim, a gente não está aqui para fazer um exercício de futurologia, né, per se. Porém, faz parte dessa imaginação desses cenários, a gente ter acesso e se encantar com a história, por exemplo, como você contou agora, de toda essa história dos jardins, ou os carros que desçam a serra, que se danem. É uma frase emblemática que a gente não teria, né, se a gente não se debruçar para a história, não tiver curiosidade pela história, a gente vai, né, construir um futuro muito, muito mais alienado e muito, né, mais pobre de significado, né? Esse futuro que não contempla esse passado, que não contempla esse legado, é um futuro muito pobre, né? Imaginativo, né? Inclusive muito pobre, né? A gente não ter esse cenário de o que é essa cidade, o que essa cidade já propôs, né? Isso vale para Santos ou vale para outras cidades que estiverem nos assistindo, né? E aí, falando sobre imaginar,
e esse poder da imaginação, a gente tem um poeta aqui, a gente tem, né, alguém que representa nosso cenário da literatura em Santos e dessa geração dos anos, no começo dessa geração 00, né? E aí eu queria muito que o Flávio se apresentasse e desse um pouquinho da visão dele sobre como ele entende Santos como com essas camadas de vanguarda, ou talvez até as camadas que ele mesmo viveu, trabalhando, né, sendo um protagonista aí das artes. Bom, boa tarde. Eu acho fantástica a ideia de arqueologia do futuro e do criativar. Eu gostaria de trabalhar com dois movimentos pendulares, o analógico e o digital, o local e o global, o criativo e o artístico-cultural. Com o analógico, com a internet, eu questiono cada vez mais a implosão, seja regional e global. Estamos aqui, enquanto pensadores e criadores globais, uma família local, escritor local. Os escritores cientistas, todos, na sua maior parte, escritores hoje inseridos no contexto nacional. Aliás, é um movimento interessante que começa com Vicente Carvalho, Martins Fontes, e como você disse, a geração 00, escritores como Marcelo Ariel, Ademir Demarque, José Roberto Toreiro, colocaram de novo o local no global. Eu tenho muita cisma com os reducionismos. Não existe um pensamento local distante de uma mirada global. Eu acredito muito num conceito de glocalização, glocal, global e local. E é assim que eu quero abordar a criatividade. Da mesma forma, eu gostei muito da inserção da professora Ana Calaça, por vários aspectos, a questão do privado e do público. Quem primeiro se insurgiu contra, digamos, um mau uso da região de Orla, no começo do século XX, foi um criativo, foi um homem que trabalhava na dimensão do inventivo. Nós devemos, em muito, a integração das praias de Santos e dos jardins à municipalidade, ao público, a um poeta, Vicente de Carvalho. Não é? Esse movimento que foi relatado pela professora Ana Calaça. Da mesma forma que, quase 100 anos depois, quem se insurgiu contra a derrubada de árvores para facilitar acesso a automóveis, e quem se insurgiu contra o fechamento dos canais, que são em si obra de arte, obra de engenharia de arte, foi um artista local de renome mundial, Gilberto Mendes. O maestro Gilberto Mendes, que eu estou biografando, teve o mesmo papel do intelectual público, o artista que se envolve em questões da sua comunidade. Como Vicente de Carvalho e Gilberto Mendes, muitos artistas hoje criam pensando coletivamente, mas sem ainda digamos, a conceituação de economia criativa. Eu sou um artista fascinado com a ideia de economia criativa. Ao mesmo tempo, eu sou um poeta que questiona uma visão mecanicista e ultraeconômica, utilitarista de economia criativa. Nos últimos 5.000 anos, artistas, músicos, pintores, pensadores, artífices, artistas estão vendo economia criativa, mas com uma conceituação humana de arte. Eu não defendo a mudança de nome de Secretaria de Cultura, culturas no plural, porque as culturas são muitas, para economia criativa. Eu prefiro criatividade e arte, que é um conceito economicista de economia criativa. Os poetas são faróis da raça, dizia Erza Pound. Por quê? Os poetas, os artistas, porque artes plásticas é poesia, cinema é poesia, poema é o que se escreve, poesia é o que se faz. Os poetas são criativos, são criadores, são fazedores, são fazedores do ofício criativo por natureza.
Então, eu gostaria que nós começássemos a questionar a economia criativa por uma não ortodoxia do utilitarismo sobre a arte. Eu tenho muito medo digamos, da economização ou da tecnicalidade em torno do termo economia criativa. Criatividade não, é um termo humano, demasiado humano. A professora Ana Calassa colocou de maneira muito interessante a ideia de confusão entre modernidade e bem-estar. Há muito tempo, um poeta pode se dar ao luxo da irreverência. Eu questiono também a substituição da Barcelona brasileira, Santos contestadora, a Santos inquieta, a Santos inquieta de Patrícia Galvão, a Santos inquieta de Plínio Marcos, a Santos de figuras como o próprio Gilberto Mendes, Mário, que eram criadores intelectuais públicos. Nós substituímos a Moscou brasileira ou a Barcelona brasileira por uma cidade de arquitetura high-tech questionável, a que eu denomino de Dubai do Brejo. E isso pegou. Não há nenhum prazer num poeta santista em nomear Dubai do Brejo a sua cidade. Eu estou querendo saculejar, provocar, inquirir sobre o polvo da ponta da praia, sobre a demolição terrível do mercado de peixe, sobre o abandono de espaços públicos importantes. Por exemplo, por que as escolas públicas da cidade não servem de espaços criativos aos finais de semana? Eu, por exemplo, estudei num colégio quase que mítico, que tem um art déco fascinante, o Colégio Canadá, que tem um espaço que poderia ser mais utilizado. Essa é uma questão de governo do Estado, mas que nós também precisamos discutir o uso das praças públicas. O meu raciocínio é sempre pendular. Quanto mais analógico, aliás, quanto mais digital a nossa vida vai se tornando, mais analógica também a exigência se faz. Eu passo 8 horas dando aula de literatura, 4 horas, eu me envolvo com economia criativa no sentido de, na pandemia, que acelerou a digitalização, de oficinas criativas através da internet. A professora Ana Calassa é minha colega lá no espaço maravilhoso da Pinacoteca, nos cursos de História da Arte, sabe do meu apreço, do nosso apreço pela presencialidade nas aulas, nas oficinas. Nós estamos aqui com um professor tão querido, é raro um professor tão bem lembrado quanto o Reinaldo, e também secretário de Cultura, dos seus alunos. Mas é inevitável que o digital tenha sido abreviado, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que as praças de Santos mereciam mais convivência e uso, principalmente por artistas. Eu sonho com a Praça Benedito Calixto, lá em Pinheiros. Aliás, é uma praça que tem uma aura santista encravada em Pinheiros. Eu defendo maior arborização num casamento entre cultura e ecologia. Quanto mais envolvimento, imbricamento entre a resistência do ecologista e do artista, mais humanismo nós vamos poder vivenciar. Bom, eu já falei bastante, eu quero que você me corte quando for necessário, mas eu quero insistir na questão da internet, da digitalização e da não confusão de progresso com excesso de consumo, praças horrendas de alimentação, a mentalidade shopping center. Isso vai na contramão da sociedade, que vai ter que sair do pós-pandemia para maior convivência, maior convergência e maior resistência em torno de 2 preceitos. Aliás, um preceito que vocês aqui já estão encaminhando.
que é o preceito da criatividade, do homo ludens, do homem que brinca e do homem que convive. Eu tenho o horror de ortodoxia. Essa é outra característica de um poeta. Eu sou altamente, digamos que, analógico, já estou na internet há 22 anos, eu sou utilitário de rede social, como suporte literário, inclusive, mas eu sou altamente o analógico e o presencial, altamente presencial. Os botequins, os botecos, são elementos culturais importantíssimos. A Boca de Santos tem uma história que não foi rastreada e que foi elemento de vida boêmia, de vida criativa, de vida jazzística, sem igual. De maneira que eu acredito na intensificação do analógico, mas com a intensificação nas praias e nos bares. Quando eu falo bar, eu falo, logicamente, no agregador, em torno de uma praça, ao lado de um canal, na compra de pessoas. Eu acredito nos dois balcões, que a internet, para mim, é um grande balcão, à la Jean Genet. O balcão analógico e o balcão presencial. Sobre Santos agora. Santos viveu alguns movimentos brilhantes que estiveram linkados, uma perspectiva aí marxista, Reinaldo Martins, a movimentos de economia de pujança. Então, no começo do século XX, Santos estava inserida na ponta de lança das vanguardas artísticas e literárias. A Semana de Arte de 22 começou em muito na cidade de Santos. Menotti de Alpiquia, que apresentou Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, era editor-chefe de A Tribuna. O movimento modernista surgiu como antípoda, como destruidor, ou seja, tinha fascínio, da poesia parnasiana de dois vultos da literatura brasileira que eram nascidos e moravam em Santos. Vicente de Carvalho, de 1900 até 1920, foi o poeta mais popular do Brasil, da mesma forma que Martim Fontes, que era colega de Machado de Assis, de Coelho Neto e Olavo Bilac, no Café Nice e na Confeitaria Colombo. Volta para Santos para vivenciar também a ideia de socialismo sanitarista do Velho Fontes, Martins Fontes, que acompanha Euclides da Cunha na Amazônia. Lembram-se muito de Euclides da Cunha como homem dos sertões, mas Euclides da Cunha também foi um engenheiro e desbravador da Amazônia, um homem que pensou Quem faz o prefácio de Vicente Carvalho no seu grande livro Poemas e Canções? O jovem engenheiro Euclides da Cunha, que estava fazendo uma ponte aqui no Guarujá, não lá em São José do Rio Pardo, onde ele escreveria Os Sertões. Bom, Vicente Carvalho, Martins Fontes, o primeiro romance urbano brasileiro foi escrito por um morador de no Paquetá. Foi o primeiro romance proibido do Brasil, com o mesmo poder corrosivo e sexual de O Amante de Lady Chatterley, A Carne, de Júlio Ribeiro. Enfim, no começo do século XX, nós tínhamos Júlio Ribeiro, Martins Fontes, tínhamos Benedito Calixto, o pintor, tínhamos Vicente Carvalho. Santos passa por um momento de turbulência até a Segunda Guerra Mundial, com a criação da Via Anchieta, existe uma nova configuração, a cidade fica mais próxima de São Paulo, mas também com o incremento da aviação, Santos vai perdendo o poder de receptor de turistas e de moradores, em função do aeroporto de Congonhas e outros fatores também que aqui eu não posso citar. Mas o segundo movimento foi um movimento em torno de figuras que atuavam em Santos, mas eram figuras nacionais, que vieram morar aqui. Geraldo Ferraz e Patrícia Galvão.
o primeiro grande festival de teatro amador, de teatro de vanguarda do Brasil, foi promovido por Patrícia Galvão. José Celso Martinez surge em Santos. O Teatro de Arena de Guarnieri é muito conhecido a partir do movimento de Patrícia Galvão. E de Patrícia Galvão surgem duas figuras. O maior dramaturgo brasileiro ao lado de Nelson Rodrigues, depois do Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, e o maior compositor de vanguarda do Brasil, Gilberto Mendes, que logo depois cria o primeiro festival latino-americano de arte de vanguarda. Mas antes disso, veja que interessante, o cunhado de Gilberto Mendes, que foi o primeiro grande crítico de teatro brasileiro, Miroel da Silveira, descobre, na época da Segunda Guerra Mundial, uma jovenzinha que morava em Santos desde os 2 anos de idade e a promove a maior estrela do teatro brasileiro, a maior atriz brasileira, intérprete visceral, Cacilda Becker. Então, aí, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos um movimento de teatro em torno de Patrícia Galvão, em torno de Pascoal Carlos Magno, que se desloca para Galvão, figuras como Plínio Marcos, Greg Filho, Sofredini, e artistas que estão até hoje, que são fruto disso, como o Sérgio Mamberti e Neila Torraca, que surgiu num festival de teatro do Colégio Canadá, quando a escola pública promovia a arte. E, ao mesmo tempo, nós temos o surgimento da arte de vanguarda dodecafônica em torno de Gilberto Mendes, a partir de Santos. Fechando, a famigerada ditadura militar sofreu cidade, econômica e politicamente. Mas hoje nós vemos surgir uma nova literatura a partir de Santos, Maria Valéria Rezende, José Roberto Toreiro foi o primeiro a abrir um movimento de escritores santistas com relevo nacional. O teatro santista resiste, com movimentos como o Festa e o Curta Santos. Enfim, nós temos editores que acabam influenciando a literatura brasileira nacionalmente. O digital nos tirou do insulamento, nos tirou do estado de ínsula. Agora, tanto faz irmos a São Paulo ou ao Rio de Janeiro ou morarmos em Santos. Eu posso ser um escritor linkado aos movimentos literários do mundo e do Brasil sem sair do meu quarto. Então, as coisas mudaram, ainda nessa perspectiva marxista, a forma muda o conteúdo. Eu já falei bastante, eu coloco aqui, então, fechando, a importância de, quando se fala em economia criativa, lembrando de Vicente de Carvalho, de Mário Gruber, lembrando de Gilberto Mendes, os seminários nunca desdenharem daqueles que fazem cultura ou pensam cultura, como a Ana Calassa, que faz e pensa cultura, e como o professor Reinaldo Martins, que foi o nosso melhor secretário de cultura, porque respeitou este movimento. Ele, antes de falar em economia criativa, ele agregou à política pública de cultura o fazedor de cultura, para usar o neologismo, o criador, o artista. Muito obrigado. Estou ouvindo. Não estou ouvindo. Oh, meu Deus, desculpa. Eu estava mutada. Desculpa. Eu que agradeço e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo também agradece pela sua fala, viu, Flávio? Porque, assim como a da Ana, porque são falas lindíssimas e a minha grande intenção com esse painel era fazer as pessoas ficarem tão encantadas quanto eu também fico a cada vez que eu ouço os conhecedores aqui da história de Santos. Eu tenho sempre uma descoberta. Eu sou uma santista que se mudou de Santos há 17 anos e agora está num namoro aí com a cidade de novo. E eu sou muito apaixonada pela história da cidade. Mas a ideia não é falar sobre mim, eu só estou me usando como um personagem aqui nessa história. A importância da gente justamente tirar e desfuncionalizar
na verdade, esse olhar sobre a dita economia criativa. Então, eu fiquei muito feliz com o que você colocou aqui. Não é à toa que o nosso festival se chama Festival Criativar, né? É até um neologismo, né? Essa palavra é uma palavra que ficou muito bonita, porque ativa a nossa criatividade, né? Sugere uma ativação, uma criativação, né? E aí, lógico que a poesis, né? A sua poesia, o modo poético de olhar a vida vai ajudar muito a gente a trazer essa discussão de uma maneira completamente disfuncional e completamente ligada à essência humana. A gente até falou isso em outros momentos, até numa live que a gente fez para a Juice, de que apostar na criatividade era realmente isso, apostar no que a gente tinha de mais intrinsecamente humano e que diferencia a gente das máquinas, né? E os tempos que a gente está vivendo, né, não só de hoje, mas daqui para o porvir, vão exigir que a gente se reconecte fortemente com essa nossa potência humana, né? Então, ouvir a nossa história e ouvir o quanto a gente tem de transgressões, de vanguardas nos nossos festivais, no nosso, né? Você falou do Zé Celso, eu tive o prazer de ver o Zé Celso falar um discurso lindíssimo na exibição do Roda Viva no Sesc Santos do ano passado. E ele disse isso, você estava? Nossa, foi de arrepiar. Ele fez uma ode a Santos e a terra das vanguardas, a terra dos festivais, a Cacilda Becker, a Pagu, a Plínio Marcos. As pessoas precisam saber sobre isso também, e gozar dessa possibilidade, a gente estava falando, né, e isso a Ana falou também muito bem, que a gente pode escolher, né, onde morar, talvez agora, né, assim, se há uma coisa muito legal do digital, é isso que você disse, a gente pode ser muito local, a gente aposta muitíssimo nisso, a gente pode ser protagonista de territórios muito maiores, né, e sem esquecer das potências da nossa identidade local. E fazer muito bom uso delas. Então é muito prazeroso ouvir vocês falar, e eu queria muito poder, estou morrendo de saudade, eu tive aulas com o Reinaldo, eu faço parte do time que ama ouvir o Reinaldo falar, e eu também quero muito ouvir, porque ele é da Praxis também, né? Ele falou, eu não sou um pesquisador, mas imagina, você infere essa história em tudo que você faz, Reinaldo, então vai ser um prazer te ouvir também. Boa tarde. Vocês estão me enchendo muito de responsabilidade aqui, né? Me falaram para eu dar o meu currículo aí, que meu currículo, o que interessa, o que eu sou efetivamente é professor de história, isso que eu sou, né? E eu já fui uma par de coisas, só não fui guia de cego, não engoli fogo em circo, o resto já fiz um monte de coisa, e aqui eu sou o único de vocês que não é santista, né? Eu sou, também não sou, não é por isso que eu também não sou bairrista, porque eu sou da Moca, então não sou bairrista, né? Quer dizer, eu sou do centro da galáxia. Vim parar aqui em Santos e dando aulas, e a partir daí a ação política, etc., me levou a ocupar certos cargos, felizmente, na área de cultura. Quer dizer, fui secretário de cultura, como vocês citaram aí várias vezes, e nessa condição eu criei a hemeroteca, que você elogiou, alguma coisa serviu a hemeroteca que eu criei, né? O CONDEPAS, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, foi eu que criei, fui o primeiro presidente, ou seja, passamos a dar ali tentar criar uma diretriz para a questão do patrimônio histórico na cidade, né? Depois fui criador e também presidente da Fundação Arquivo e Memória de Santos, aí tem a ver com a questão cultural no sentido mais amplo, mas especificamente com a questão histórica, por conta da minha formação, né? Fora isso, eu fui vereador algumas vezes aqui, né? 2 vezes, na verdade, uma vez eleito e outra vez como suplente, vindo a ocupar depois o cargo, e nessa condição também de vereador, quem acompanhou os mandatos viu que eu dei prioridade na minha ação à questão da cultura, e hoje continuo dando aula em cursinho, colégio, essa coisa toda, e também sou membro do projeto cultural da Unisantos, né, que é dirigido pelo maestro Beto Lopes. Pois muito bem.
O Flávio praticamente roubou grande parte da minha fala, mas eu vou puxar daí e um pouco também dialogar com o que a Ana falou. Quer dizer, eu não iria tão longe, não iria até Brás Cubas e tal, eu começaria nessa segunda metade do século XIX, quando o café chega ao oeste paulista, e chegando ao oeste paulista começa a sair pelo Porto de Santos, né? Já que quando estava no Vale do Paraíba, saía pelo Rio de Janeiro, a partir do Oeste Paulista passa a sair pelo Porto de Santos, o que leva à construção da estrada de ferro, a famosa São Paulo Railways, que mais tarde, no meu tempo, chamava-se Santos a Jundiaí, e hoje nem sei que nome tem, né? Porque já foi Rede Ferroviária Federal, etc., que já é uma obra criativa genial, né? Porque é uma obra de engenharia extraordinária para poder vencer essa serra num tempo curto, num meio de transporte revolucionário do século XIX, que era a ferrovia. Pois aí a cidade, digamos, incha, digamos assim, num prazo mais ou menos de 20 anos, entre 1865 e 85, a população da cidade multiplica-se por 20, né? E concentra-se tudo no que hoje nós chamamos de centro histórico da cidade, né? Como a Ana bem se referiu, essa área toda aqui da orla não era ocupada, a não ser por chácaras e assim por diante. E também não havia a questão do uso das praias para tomar banho ou coisa que o valha, né? De maneiras que é o café. Então, isso para também me ligar à fala do Flávio, né? Quer dizer, pode cair o Muro de Berlim quantas vezes for, mas o marxismo não escapa de mim, não consegue sair de mim. E, portanto, a perspectiva da economia como determinante, né, dos demais fenômenos, para mim, é fundamental. Então, são duas coisas centrais, quer dizer, ligadas entre si, uma o café, outra o porto, né? Obviamente, o porto, que já existia desde Brás Cubas, ele se torna o que a gente conhece hoje a partir, efetivamente, do chamado ciclo do café, né? E aí cria uma elite econômica na cidade vinculada ao café. E aí tem outra questão, o porto é ponto não apenas de levar e trazer mercadorias, mas levar e trazer pessoas, e fazer as pessoas passarem por aqui, e o grande destino, na verdade, de grande parte dessa navegação era Buenos Aires. Mas entre a Europa e Buenos Aires, alguém dava uma paradinha em Santos, quer dizer, os navios davam uma paradinha em Santos, e naquele tempo não era como hoje. Fico olhando aqui da minha casa, eu vejo de manhã cedo um navio entrar e vejo à tarde o navio sair. Quer dizer, até poucos anos atrás, navio de mercadorias, né, de transporte de mercadorias, ele ficava dias aí para descarregar e para carregar depois. Hoje, num só dia, ele descarrega, carrega, etc. E assim também os passageiros e tudo, né? E naquela época, não. Então, nesse caminho para Buenos Aires, parava aqui, e aí paravam o quê? Paravam as pessoas que iam se apresentar no Teatro Colón e outros teatros de Buenos Aires, né? Ou seja, da ópera, do teatro, etc., do que era o máximo da cultura europeia naquela época, acaba dando uma paradinha aqui em Santos, e já que está por aqui, se apresenta aqui, e, portanto, esta elite econômica da cidade também se torna uma elite cultural, ainda que se possa discutir, digamos, um vínculo, digamos, quase de submissão, né, aos padrões culturais europeus. Mas isso é outra discussão sobre estética, sobre outras coisas, mas é um fato a relação dessa elite da cidade com a questão cultural. E essa coisa de ser um ponto de passagem, um porto de passagem, tem muito a ver com isso, ajuda muito a explicar. E aí, justamente, esse impressionante crescimento da cidade, num prazo extremamente curto, num espaço extremamente curto, trouxe gravíssimos problemas de ordem sanitária para nós que estamos vivendo agora
a pandemia, quer dizer, Santos é campeã mundial de epidemias e endemias e o diabo, né? Até que uma obra genial, criativa, que demorou mais ou menos também até começar a ser feita e ser levada de cabo a rabo, né, pelo Saturnino de Brito, teve várias anteriores discussões, projetos, início de obras e paralisação e vai e volta, ou seja, uma das coisas que a Ana falou sobre o Jardim da Praia, que levou mais de 20 anos para se decidir efetivamente transformar isso num jardim público, etc. Quer dizer, nada em Santos demora menos de 30 anos para ficar pronto, né? Vamos dizer que o VLT durou pouco, 20 anos, né, entre fechar lá o TIM, né, o transporte intermunicipal, e diz que no ano seguinte iam inaugurar o VLT, demorou só 20 anos, é pouco para a tradição da cidade, mais ou menos como a discussão sobre a ligação com o Guarujá, etc., também já faz 40 anos que estão discutindo isso, e vai vir mais uns 30 e tal. É claro que a cada eleição surge uma maquete, surge um novo projeto, inaugura-se maquete, mas a obra em si, a realização da coisa, ela custa a acontecer. E isto vem do século XIX, e aí, no início do século XX, nós temos a obra genial do Saturnino de Brito, né? Em que os canais são a parte mais visível, né? Mais aprazível paisagisticamente, mas não é o aspecto paisagístico é uma decorrência da genialidade criativa do Saturnino de Brito como engenheiro sanitarista. Sem esta obra, é bom imaginar, nós não estaríamos aqui. Nem estaríamos discutindo, nem cidade criativa, nem porcaria nenhuma estaríamos discutindo, porque simplesmente isso aqui não era Dubai, mas já era do Brejo, né? Era só Brejo, né? Isso aqui é impossível ocupar, a não ser que aparecesse um gênio como Saturnino de Brito, né? E quem quer mexer na obra dele está querendo fazer a gente mudar daqui, porque vai tornar-se inabitável outra vez, né? Tape os canais como planejaram e vai ver como os mosquitos tomarão conta da cidade e voltarão as epidemias e endemias e etc. Por exemplo. Pois muito bem. Agora, portanto, isso é uma questão fundamental se pensarmos o potencial criativo da cidade, né? Um exemplo como esse da obra do Saturnino de Brito. Agora, pulando um pouco no tempo, quer dizer, se nós pegarmos aí, então, os anos 30, 40, né, aí começa o uso da cidade como balneário, tudo isso, né? E aí, quando vem essa questão do uso da cidade como balneário, também se associava uma outra economia, que eram os cassinos que a cidade tinha. Os cassinos não são apenas uma atividade econômica e de caráter turístico, mas também polos de digamos, pelo menos de emprego, né, para muitos artistas, cantores, músicos e assim por diante. Assim como bem lembrou o Flávio sobre a zona, né, sobre as bocas de Santos. A gente que metido a moralista pode achar uma indecência, pode também fazer reflexões sobre a prostituição ou coisa que valha. O fato, o objetivo é que o navio parava não sei quantos dias, os marinheiros ficavam aí, frequentavam aqueles bares, restaurantes, etc., que não apenas tinham comida variada e de qualidade de várias nacionalidades, etc., mas tinham também trabalho para artistas da cidade que ali exerciam sua atividade, criatividade e assim por diante, né? Aí vem o Dutra, né, e fecha os cassinos, proíbe o jogo para a alegria dos moralistas em geral, o que representa um baque, né, na atividade turística da cidade, né, e também na atividade cultural, né, quer dizer, na atividade artística e cultural, etc. E aí, por outro lado, isso vai influenciar na arquitetura que nós conhecemos hoje, neste horror que nós conhecemos hoje, que é este paredão que se forma em frente à praia, por conta de quê? Quer dizer, que o turismo aqui passa a ser apenas o turismo do fim de semana ou das férias, e que o cartão vai comprar um kitnet em Santos, né? E ao invés de ser um turista que vem para desfrutar de outras atividades que não exclusivamente o uso desse recurso da natureza que é a praia.
né? Então, o fechamento dos cassinos tem a ver também com a especulação imobiliária que vai ser gerada, né, por conta da construção dos prédios para vender para o paulista, como se diz aqui em Santos, né, para o turista que vai ter sua segunda residência na cidade. Mas nos anos 50, né, nos anos 50, tanto com a democratização do país pós-Estado Novo e tudo isso, já com a volta do Getúlio ao poder, aquela coisa toda, mas com o dinamismo econômico desse período, a democratização do país nesse período, vamos falar especialmente do período Juscelino Kubitschek e tal, isto vai ter enorme influência na atividade do Porto de Santos. É também em meados dos anos 50 que começa a ser criado o polo petroquímico de Cubatão, e tudo isso significa trazer para a região capacidade de gerenciamento, de criatividade, de engenharia, etc. E tal. E o porto, que era a grande atividade econômica da cidade, desde o período que eu já citei aqui lá, no século XIX, mas se intensifica nesse período, né? Numa época em que ainda a comunicação de Santos com o resto do mundo, por exemplo, com São Paulo, fazia-se de trem, e aí surge a Via Anchieta e tudo isso. Mesmo assim, as pessoas viviam aqui, na sua maioria trabalhavam aqui, né? E daí a produção também artística local ser, digamos, usufruída pelos habitantes daqui, que, por exemplo, que além da elite tradicional, com este vínculo cultural que eu citei, nós vamos ter um enorme movimento operário sindical na cidade, que não apenas luta pelos direitos trabalhistas e por ideias políticas, democráticas ou revolucionárias, etc., mas que gera um clima, digamos assim, que sustenta uma criação artística, né, e uma criação artística de vanguarda, como foi lembrado aí pelo Flávio, com a vinda aqui da Pagu, né, que não era uma pessoa, não era apenas uma criadora artística, né, mas era uma militante política, né, quer dizer, vinculada a este movimento operário, sindical e tudo isso. Então, um teatro que é produzido, que é criado por artistas locais, né, que se não são diretamente trabalhadores portuários ou ligados ao porto, são filhos de trabalhadores, etc. e tal, que estão antenados no debate e no choque entre a elite e esta classe operária na cidade, e, portanto, também neste choque, que não vejo nenhum crime nesse, né, entre essas concepções culturais, né? E agora, a grande expressão disso era o teatro, eram as artes plásticas, era o rádio, né, que tinha um papel essencial. Então, as emissoras de rádio locais eram ouvidas localmente, tinha uma programação local, e tinha o teatro local, tinha tudo isso local. Isso também vinculado, às vezes, a comunidades étnicas, digamos assim, por exemplo, a imigrantes, sobretudo a colônia portuguesa na cidade, tudo isso tinha vida cultural na cidade ligada a toda essa diversidade, né? Aí vem o quê? Aí vem o golpe militar de 64, que é particularmente violento contra a cidade de Santos, devido a esta tradição de ser chamada lá de Barcelona brasileira, ou Moscouzinha, ou seja lá o que valha, né? Então, isso, a ditadura, em primeiro lugar, vai esvaziar politicamente a cidade, primeira coisa. E, a partir daí, começa um esvaziamento econômico e a transformação do caráter econômico da cidade, ao mesmo tempo em que estamos entrando em meados dos anos 60, e aí, aos poucos, a televisão vai tendo um papel mais importante do que o rádio, né? A ida daqui para São Paulo, etc., vai ficando mais fácil, mas a repressão que se abateu sobre a cidade fez com que os criadores que a cidade havia gerado, né, tivessem que migrar daqui.
nomes citados são todos nomes de caráter nacional, mas que foram gestados aqui, mas não tinham como sobreviver aqui no clima que a ditadura criou para a cidade. Né? A ditadura e os seus simpatizantes na cidade criaram para ela, né? E que vão amortecer ou reprimir toda a capacidade criativa da cidade, tanto no aspecto artístico em geral, em todas as manifestações, quanto em outros aspectos da criação, porque a cidade vai, então, cair definitivamente nas mãos dessa especulação imobiliária, cujos critérios para construir, ou conservar, ou demolir, ou são apenas e tão somente de caráter lucrativo para o tal empreendedor. Então, a cidade perde muito, e aí começa, de um lado, o centro da cidade vai sendo desocupado, né? Já que o eixo da atividade econômica, que passa a ser o setor bancário, o setor de serviços, se desloca para a Orla, para o Gonzaga, etc., os próprios cinemas e tudo isso, e então nós vamos ter uma decadência da área central, e desde então o propósito de demolir aquilo de qualquer jeito, entendeu? Eles chamam de fazer a cidade avançar, é demolir o centro da cidade. É claro que querem demolir ali tem tudo, toda a infraestrutura que uma cidade precisa está lá. Qualquer empresário que montar seu negócio lá, é só ligar na tomada e faz funcionar, porque tem eletricidade, tem asfalto, tem transporte, tem tudo o que precisa ali. Aí só o que atrapalha é esta velharia que precisa ser derrubada, etc. E tal. Então, a luta para conservar este patrimônio arquitetônico, que é, sobretudo, um patrimônio do período áureo do café, tem sido uma luta muito difícil de ser levada em conta, até porque é preciso pensar a alternativa, aí sim, criativa para o uso daquilo. Quer dizer, o que é que se deve conservar daquilo para um uso absolutamente novo, inovador, criativo e empreendedor desses espaços, tá certo? Então, queria mencionar mais uma coisa, né? Quer dizer, em 68, né, o auge da ditadura, o ano da decretação do AI-5, etc., é o ano em que se inaugura a Unicamp. E aí, porque se o senhor Zeferino Vaz, que é o criador da Unicamp, era santista e sonhava em criar uma universidade pública em Santos, né? Não, os militares não queriam, porque temiam o renascimento do movimento sindical, né, se aliando ao movimento estudantil. E, portanto, foi para Campinas, que até aquela altura era uma cidade que não causava medo em ninguém, né? E Santos ficou sem ter uma universidade pública, né? E isso é muito, muito importante quando se quer pensar no futuro de uma cidade, no futuro criativo para uma cidade, né? Quer dizer, uma universidade pública, ela vai pesquisar, coisa que a universidade privada, por melhor que seja, na maioria dos casos não faz, né? Quer dizer, então, fica mais difícil gerar novos conhecimentos sem uma universidade pública. Então, só recentemente tivemos aí a instalação da Unifesp, uma instalação de uma sala aí da Poli, que já está para ir embora daqui, e assim por diante. E as tentativas, evidentemente, de se criar realmente um polo tecnológico na cidade, certo? Então, com a redemocratização do Brasil, Santos é pega, digamos, de calça curta, né? Porque as suas melhores cabeças tinham ido embora. E aí cabe lembrar uma figura que se tornou universal e continuou plantado em Santos, né? Lembrado aqui o maestro Gilberto Mendes, quer dizer, um homem de uma visão universal, cosmopolita, etc., mas que não só permaneceu morando em Santos, permaneceu se articulando com toda a produção cultural da cidade, por mais capenga que ela tivesse, né? Mas ele sempre prestigiando, estimulando, etc., e mantendo aqui o festival musical. É algo absolutamente inovador no mundo. Então, acho que eu passei muito do meu tempo aí, mas para tentar fazer uma
reflexão sobre as potencialidades da cidade. Tem que pensar que nós vamos demorar muito, temos que pensar que tem que brigar para burro. Agora, eu acho, para fechar mesmo, que esta pandemia, talvez por conta da... não a pandemia em si, né? Não vamos dizer que daqui a pouco o Reinaldo está defendendo a pandemia, não é isso, né? Mas, objetivamente, ao criar essa situação de nos obrigar ao isolamento, etc., ela ocorre no momento em que esse isolamento pode ser quebrado pela via digital, né? E está criando esta alternativa do famoso home office e outras coisas mais, e fazendo com o grande eixo da economia paulista aí, que é a Faria Lima e não sei o quê, comece a se espalhar. E aí muita gente altamente criativa em vários campos pode efetivamente escolher Santos para morar, desde que a gente tenha uma internet que funcione, etc. O resto a gente pode correr atrás. Ok? Obrigado. Desculpa falar demais. Imagina, aqui esse painel ele tem até um formato um pouco diferente dos outros, porque a gente quis realmente deixar a conversa solta e como deixar as falas de vocês, afinal de contas, né? A gente veio aqui para ouvir histórias, né? É um painel sobre história, né? E a oralidade, o contar é muito, 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 muito rico, né? Eu falo muito dessa possibilidade também do digital reunir a gente nesse processo meio de fórum, de criação de fórum, de um resgate do sentido de ágora, mas também a gente, né, também é importante beber também das outras visões da ancestralidade, inclusive a gente vai falar sobre isso no nosso painel sobre afrofuturismo, que a questão da oralidade, que na cultura africana eles chamam de griot, é muito importante. Então, ouvir vocês falar me deixou no momento aqui catártico. Eu poderia ficar aqui conversando com vocês, inclusive tomando o tempo de mais 3 painéis. Quando eu conto para os meus amigos essa história da Unicamp, as pessoas ficam chocadas, assim, de que não foi aqui, né, nesse momento em 68, ou mesmo quando a gente está falando desse movimento de vanguardas, né, e das correlações entre 22, né, e aqui, como o Flávio colocou, as pessoas se surpreendem muito, então é uma oportunidade de ouro poder ouvir vocês 3 falar. Eu ficar aqui quietinha, ou vocês tomarem o tempo, já está até no nosso script isso, assim, que isso iria acontecer e é bem-vindo, tá? Vou fazer algumas conexões aqui com coisas que a gente tem aqui nessa nossa programação, que tem uma boa correlação com o que vocês estão colocando. A Ana falou sobre os jardins sensoriais, eu peço para que vocês deem uma olhada, público também, dê uma olhada no nosso painel sobre a inteligência da natureza. Vamos ter permacultores falando aqui sobre essa questão das hortas urbanas, da agricultura urbana, da necessidade de a gente estreitar a relação do urbano e do rural, e também de toda a noção de inteligência da natureza com a engenharia da biomimética, que é justamente entender esse mecanismo da natureza. Então, jardins sensoriais, a gente vai ter um hiperlink aí com essa história, Ana, vai lá depois quando conferir o nosso painel, que vai acontecer no final de semana. O Flávio contou para a gente nessa questão de a gente ter muita consciência, embora eu entenda muito e esteja muito com o Reinaldo dizendo que a infraestrutura aí da economia é muito determinante, né? Mas não deixar que essa determinação da economia seja utilitarista ou tenha se valido de um discurso muito utilitarista. E para isso a gente tem um painel, além da gente ter esse e outros que a gente conversou aqui, que tem muita consonância com o que vocês estão colocando, a gente tem um outro painel falando sobre o poder do brincar. E aí é muito, muito bacana, a gente vai ter o diretor do filme Tarja Branca, Cacau Roden, a gente vai ter o Edgar Gouveia, que é um santista que tem projetos como Guerreiros Sem Armas e jogos cooperativos que são incrivelmente transformadores, né? O Felipe Teobaldo também, que trabalha muito com jogos e entende os jogos como mobilizadores sociais. Então, eu encontro muito sobre a natureza humana ao brincar,
faz parte dessa necessidade, inclusive, que pode tornar a sociedade doente quando ela se aparta da brincadeira. Então, poetas também vão estar no nosso painel sobre ócio e tempo livre, que, né, são revolucionários. O Domênico De Masi também falou com a gente, vai aparecer amanhã. Então, tem muita coisa nesse festival que se conecta com toda essa inteligência que está contida no passado, como vocês muito bem explanaram. É importante que a gente faça esse exercício, sim, e aí eu friso isso é futurologia, porque a futurologia é uma arqueologia para frente, e é como se a gente descamasse as camadas, da mesma maneira que a gente descama no passado, no exercício arqueológico e na ecologia em geral, a gente também vai fazer isso com as imagens que a gente está construindo sobre o futuro. E poder saber de tudo isso, e pelo menos é o meu desejo e minha intenção é que as pessoas fiquem curiosas o suficiente para ir buscar ainda mais conhecimento sobre a história, não só de Santos, mas dos seus territórios, né, sejam elas de onde elas forem, que isso aguce a vontade de conter esse legado nas suas proposições sobre o futuro. Então, esse é um painel um pouco diferente, é um pouco menos perguntas e respostas e mais umas explanações, exposições, e eu gostaria de encaminhar para o nosso final, queria fazer algumas considerações, convidar vocês três a fazerem suas considerações finais, e já começo a encerrar aqui o nosso papo. Vamos fazer na ordem que a gente conversou, Ana, Flávio e Reinaldo? Então, a primeira coisa, né, que é uma delícia ouvir os colegas, muito bom estar ouvindo essa narrativa por parte de vocês, tanto da questão cultural, quanto o Reinaldo que fez uma amarração aí com a questão econômica, bom demais ouvir vocês. A gente começa a perceber, né, que realmente há essas conexões e elas precisam ser explicitadas para um público cada vez maior. Uma discussão que eu acabei tendo agora a gente tem um monte de grupo de WhatsApp, né? E uma das discussões que apareceu no momento em que a gente estava falando muito de questões de patrimônio é o quanto as discussões têm ficado restritas aos grupos. Quer dizer, a formação desses grupos ela é extremamente importante, agiliza informações práticas, mas há uma questão que eu acho que a gente precisa superar nessa questão digital que a gente está vivendo hoje, é de fazer com que essas discussões realmente alcancem o grande público. E aí, quando eu falo do papel que a imprensa teve, né, do final do século XIX, toda a primeira metade do século XX, de trazer toda uma discussão cultural para um grande público que ia buscar, né, na imprensa, que era o jornal impresso mesmo, ou no rádio, as informações e que podia, a partir daquilo, conceber, né, ideias e lançar também outras discussões, é uma questão que hoje as pessoas estão indo buscar muita informação através da internet, né, através dos grupos, mas as informações acabam ficando sempre informações muito truncadas, né, muito ligadas aos desejos mais objetivos, aos gostos mais objetivos. Então, acho que um desafio que fica aí para nós é como, num mundo onde há tanta informação, e a informação está tão fragmentada, né, como é que esses links que eu adorei ouvir, né, tanto o Reinaldo como o Flávio colocando de maneira tão clara, que eu acho que é uma coisa do professor que eu admiro imensamente, que é essa coisa, né, que a gente vai conseguir linkar, vai da economia para a cultura, da cultura para a política, volta para a cultura para ir para a economia. Eu me questiono muito como é que essas gerações, não é, que as informações estão chegando todas muito prontas e muito dentro, né, de ideias fechadas, às vezes grupos fechados, como é que esses links vão se formar? Então, eu acho que é importante mesmo que a gente consiga ter festivais como esses, né, que é onde as informações estão sendo linkadas e informações que vão de questões, vamos dizer, supostamente tradicionais, que é essa questão da história, mas que vai buscar também linkar isso com questões, né, mais abrangentes.
Então, esse desafio fica nesse momento de saída da pandemia. Dizer que é muito legal que a gente esteja conseguindo, nesse momento, ter espaços de discussão através da internet. Mas eu vou confessar a vocês que eu já estou entrando na fase de ficar também muito preocupada como é que vai ser quando a gente puder retornar para uma vivência nos espaços reais. Essa discussão do novo normal, né, de que eu sinto uma pressão assim, de que a gente vai sair desse espaço da internet correndo e esquecer um pouco essas vivências que a gente está tendo agora, porque a gente está muito afoito por, de novo, poder ter espaço livre, abraçar as pessoas, estar com as pessoas. E acho que a gente precisa já estar gestando mecanismos para que essas discussões não se percam, para que os aprendizados que a gente está podendo ter nesse momento, para que os sentidos para onde essa experiência de poder ver a uma certa distância possam ser pensadas. Uma das coisas que eu achei mais extraordinária no começo da pandemia foram as cidades vazias, né? Eu gosto muito dessa discussão sobre a questão urbana, trabalhei com isso. E uma das coisas que mais me tocou do ponto de vista emocional foram imagens das cidades sem absolutamente ninguém na rua. Porque havia um movimento antes que estava escondendo muita coisa da própria cidade, inclusive em termos de patrimônio, em termos do que você valoriza, do tempo de um olhar para esse patrimônio, para essas edificações, para uma rua, para um detalhe de uma arquitetura. Esse esvaziamento criou oportunidades que eu vi num primeiro momento as pessoas falarem sobre isso, mas que desapareceu também muito rápido, porque isso também incomoda, isso causa um estranhamento, isso causa um ruído. Eu sou particularmente adepta de uma discussão teórica que parte dessa questão da necessidade do estranhamento e de como a cultura consegue construir narrativas para desnaturalizar algumas coisas que já estão colocadas para nós, como assim, isso é assim porque é assim. Então, só para encerrar e falar da questão do jardim, né, nos anos 80, o Burle Marx veio a Santos, se eu não me engano, em 86, e ele faz uma visita nos jardins e perguntam para ele, né, as pessoas, né, muito assim, convictas, né, da beleza do jardim, já nos anos 80, que já tinha um desenho muito parecido com o que a gente tem hoje, perguntam para o Burle Marx, né, olha, e aí, né, o que você achou dos nossos jardins de Santos, dessa maravilha, não sei quantos quilômetros de jardim? E aí o Burle Marx, né, muito do jeito dele, responde, não, realmente, um jardim enorme, belíssimo, mas é um pouco monótono, né? Quer dizer, a planta que está aqui, está ali, dá 3, 4 meses ela aparece de novo, daqui a pouco tem... Isso causou um incômodo nas pessoas, e aí, de novo, os jornais são esse testemunho para nós, porque aí saíram reportagens de pessoas importantes na cidade dizendo ninguém tinha coragem de dizer como assim, né? Quem é o Burle Marx para vir em Santos, dizer que o Jardim de Santos não é o mais bonito, etc. Claro que as pessoas não dizem nesses termos, mas tem uma frase muito engraçada que é assim, aguardaremos o senhor Burle Marx fazer a sua proposta para, diante do que ele nos mostrar, nós pensarmos, né, se o que ele apresenta realmente é melhor do que o que nós temos ou não. E hoje eu fico pensando assim, você já imaginou o que seria para Santos hoje se uma parte que fosse do nosso Jardim de Santos fosse um projeto do Burle Marx, gente? Nós perdemos a oportunidade de ter dentro do Jardim de Santos uma parte que fosse do jardim, ele se ofereceu, entendeu, para fazer, e não soubemos ouvir essa crítica, né? Não conseguimos sair desse espaço extremamente confortável e naturalizado de que hoje alguns espaços da cidade gozam. Há alguns espaços na cidade hoje que gozam de uma ideia, né, de que assim, é um espaço que está colocado, que
em detrimento, muitas vezes, de espaços históricos, como o centro da cidade, que o Reinaldo lembrou muitíssimo bem aí, que foi outro lugar que a gente quase perdeu completamente, né, e que consegue se manter até hoje aí a duras penas, porque algumas discussões foram tão naturalizadas do que é importante preservar e do que não é, que eu acho que hoje a gente está precisando muito, né, Flávio, dos artistas realmente, né, criarem, como você falou aí da Dubai do Brejo, né, trazerem algumas questões, lançarem algumas narrativas que desnaturalizem esses lugares que as coisas estão ocupando. A gente está num movimento assim de isolamento, aonde de repente vê o lançamento de áreas da cidade com uma iluminação high-tech, né, multicolorida, que faz a cidade parecer uma Las Vegas. Eu vou roubar um pouco, tá bom, Flávio? Você desculpa, existe o lado Dubai do Brejo, eu vou falar o lado Las Vegas do Brejo, então, né? Quer dizer, aquela coisa, existe um livro, né? Quer dizer, Viver em Las Vegas, você da arquitetura que fala, que tenta trazer de volta a importância de uma arquitetura que se ressignifica, questões desse tipo. Mas será que essa era a saída que uma cidade como Santos precisava? Será que a gente não tem condição de gestar criativamente outras respostas que façam dessas áreas importantes da cidade, né, áreas valorizadas, que não seja tentar fazer um paralelo com Las Vegas, entendeu? Com uma iluminação de fonte luminosa de Las Vegas. Eu fico muito preocupada quando a gente só vê comemoração nas redes sociais, principalmente, né, por esse tipo, e quando o questionamento vem do grupo muito fechado, que são os artistas. Essa discussão precisa chegar no grande público, a gente precisa se perguntar mais quem pode, que mídias podem estar trazendo essas discussões para um público mais amplo, que são questões de educação, são questões de cultura, que se a gente não conseguir trazer para uma discussão com uma coletividade mais ampla, ficam aquelas discussões dentro dos grupos, que é o que está acontecendo, os grupos de WhatsApp, um fica lá referendando o discurso do outro, sem conseguir que efetivamente isso gere mudanças criativas na cidade. Nós precisamos de mudanças verdadeiramente criativas na cidade, nós precisamos de um olhar para a cidade, onde o patrimônio, né, seja arquitetônico, seja artístico, seja urbano, pensando na questão dos canais do Saturnino, seja efetivamente pensado hoje como paisagem cultural. Porque pensar essas questões dentro de um panorama de paisagem cultural faz com que a gente compreenda que tudo isso está absolutamente interligado. Enquanto isso, né, permanecer assim, com discussões muito dos estratos, não tem mudança social concreta, né? Isso não chega aonde deveria chegar. Fica, não é, aquela questão da discussão do dique e da praia, a cidade que foi lançada, saiu uma pesquisa, melhor qualidade de vida, na mesma semana que uma reportagem imensa mostrou as condições de vida, por exemplo, no dique, né? Então, essas questões a gente precisa, eu acho, estar pensando com seriedade, com preocupação, para que isso não fique restrito a pequenos espaços, né? Seu microfone. Mutada. Seu microfone está desligado. Mutada. Desculpa, mutada. A gente está aqui finalizando, infelizmente a gente não tem muito tempo para continuar essa conversa que está realmente muito maravilhosa. Eu fico com o coração partido, mas eu preciso aqui entregar a sala para os próximos painéis que estão chegando. Então eu vou fazer uma coisa assim muito
Um minutinho cada um, só para realmente dar o seu tchau e a gente terminar essa nossa conversa. Inclusive, convido para vocês entrarem na conversa do Facebook. Nesse painel tem bastante gente comentando, vai ser super bacana. Então, a gente tem aqui, na verdade, temos aqui 3 minutinhos para cada. Ganhamos um chorinho, gente. 3 minutinhos de despedida do Flávio e 3 minutinhos de despedida do Reinaldo. Eu estou escrevendo a biografia do Gilberto Mendes. O Gilberto criou comigo um movimento muito interessante que teve uma grande contribuição do Reinaldo. Eu estou escrevendo o livro do Gilberto Mendes, a vida do Gilberto Mendes, em função de um prêmio Faculty. E o Faculty é muito obra do vereador Reinaldo Martins, que foi eleito participando do movimento Santos Cultural, criado por mim e por Gilberto em 2004. Que era para pensar justamente o que o Criativar está também mobilizando de maneira muito mais estratosférica e exponencial. Eu gostaria de dizer que Santos ou será uma cidade criativa ou não será. Santos já foi cidade-estado, que recebia Caruso, Sara Benhar, Nijinsky e Puccini, sem irem a São Paulo. Santos foi tema do mais importante conto de Jorge Luiz Borges, o Aleph. Santos foi poema 2 vezes de Neruda. Santos foi poema da maior poeta norte-americana Elizabeth Bishop. Enfim, Santos precisa ser criativa ou não será, sair do insulamento de cidade-estado. E qual é uma solução? Nós nos linkarmos cada vez mais com a grande capital deleuziana, criativa do século XXI, que vai ser São Paulo. A queixa maior em Santos, e o nosso drama, é o nosso ônus. São Paulo está aí, por que eu vou fazer arte e criar em Santos? Vamos inverter essa lógica, fazer da proximidade com essa cidade fascinante, que é São Paulo, megalópole, um bônus. Fazer de Santos, da Praça dos Andradas, da nossa orla, a estação terminal do metrô Santos Atlântico, a partir dessa cidade, planeta, que é São Paulo. Eu tenho horror de bairrismo. Além do Burle Marx, Ana, o Paulo Mendes da Rocha, Jaime Lerner, outras figuras brasileiras tentaram pensar Santos com olhar com o sentimento atlântico do mundo. O bairrismo e o reacionarismo sempre impedem. Mas não confundir turma do não, eu sou da turma do não, não contra modernidade travestida de capitalismo, ou o oposto, capitalismo travestido de questionável modernidade. A solução é exatamente essa, linkarmos Santos, o sentimento atlântico do mundo, cada vez mais a cidade, a megalópole São Paulo, criarmos uma megalópole ampliada, linkada ao mar, ao oceano, vencermos a burguesia reacionária. Ainda dentro desse raciocínio marxista, nós pensarmos Santos a partir de uma burguesia progressista. Hoje nós temos a barreira que nós temos que furar criativamente de uma burguesia reacionária e utilitarista. É impossível pensar criatividade sem pensar arte e generosidade. A criatividade é uma forma diferente de generosidade. É a generosidade aplicada à arte. Agradeço muito a Denise Covas, ao Danilo Tavares pelo convite, Mariana Nobre, meu querido Reinaldo Martins, a professora Ana Calaça. Estou sempre à disposição enquanto poeta. E o poeta é atópico, não tem lugar. Mas o lugar que eu escolhi para morar presencialmente, mesmo inserido digitalmente no contexto da literatura brasileira, é Santos. Muito obrigado. Reinaldo, com a sua fala final. Então, para me despedir, também queria agradecer o convite de vocês, parabenizar por essa iniciativa. E agora, eu quero pensar o seguinte, quer dizer, superar essa modorra que a gente vive, essa coisa de que as coisas levam tanto tempo para acontecer. Ou seja, para que a cidade aproveite todo o seu potencial criativo,
depende de algumas coisas. E aí é quase que uma pergunta que eu faço em função da reflexão que eu fiz. Quer dizer, se tivermos num certo momento um respaldo social para a criação, para as artes da cidade, uma elite em cafieira, um outro momento, um movimento sindical, um movimento político, democrático e tudo isso, qual é o respaldo hoje para darmos, para deslanchar, para irmos daqui para frente, para criarmos coisas absolutamente novas, para guardada toda essa experiência, aproveitada toda essa experiência, a gente possa dar o salto criativo nesse mundo digital, sei lá que diabo de mundo é esse que vocês viverão, né? Quer dizer, e que a cidade terá que viver, que o mundo terá que viver. Quer dizer, qual é o respaldo? Qual é? Porque, por exemplo, no início da fala da Ana, quer dizer, abordando todo o espectro de debates que nós vamos ter aqui no festival, né? E um monte de ideias que as pessoas vão dar. Quem vai costurar isso tudo? Quem vai alinhavar? Como é que isso não vai ficar simplesmente aí na nuvem? Como é que isso pode se tornar realidade? Para isso é um projeto que, no fundo, queiramos ou não é partidário, mas é um projeto político. Quer dizer, se não houver uma força social e política disposta a levar adiante, primeiro, a alinhavar essas propostas, e segundo, levá-las adiante, isso realmente terá sido muito agradável, foi muito agradável, mas teria sido inútil. Só para fechar mesmo, isso era mais importante do que eu vou falar agora, mas um exemplo de como aproveitar, né? Pegando aqui do Jardim da Praia, né? Quer dizer, temos os postos no Jardim da Praia. Esses postos eram, na época, além de postos de salvamento, eles eram a agência do Correio e da Telefônica. Essas duas empresas estavam mudando completamente sua tecnologia, seu gerenciamento, que iam devolver para a prefeitura. E aí nós transformamos em gibiteca, biblioteca, cinema de arte, né? Assim como depois, mais tarde, a obra da Toyotaki, né? Que é fundamental. Quer dizer, elas não precisam ser eternas, mas é um exemplo de como se pode aproveitar o que nós temos para criar outras, para fazer a tal releitura que eu decidi dizer hoje. Muito obrigado pela chance de participar e de estar com vocês. Rever você, hoje de cabelo azul, né? Conhecido pelo cabelo azul. Daniel Branco. Muito obrigado. Olha, eu não tenho palavras para agradecer a vocês. Eles são incríveis. Eu queria realmente bloquear 3 painéis para frente para continuar aqui esse papo, porque merece. E eu espero que todos vocês que estão em casa estejam tão aguçados, curiosos e com a vontade de insurgir, com vontade de reagir a essas questões, né? Porque a história ainda está, né? A gente precisa ter essa história na mão, a gente precisa construir o futuro com esse legado. Obrigada, gente, e até mais, até os próximos painéis.